Idosa flagra 4 jovens em seu jardim e chora ao ver o que estão fazendo. As leis e as regras são o que mantém nossa sociedade funcionando da maneira correta. Mas como a maioria de nós sabe, as leis nem sempre são infalíveis. E às vezes, elas são extremamente fáceis de serem descumpridas, especialmente quando você nem sabe que elas existem. Ela tinha acabado de receber a notícia de que teria que comparecer ao tribunal. A mulher não entendia por que precisava ir ao tribunal. Ela se sentou no sofá, carregada com pensamentos sobre o que deveria fazer em seguida. Enquanto ela estava pensando sobre qual deveria ser seu próximo passo, ela ouviu o som de batidas vindo do seu quintal. Ela olhou pela janela para ver o que estava acontecendo e foi quando ela os viu. 4 figuras estavam vindo em sua direção. Arrepios imediatamente subiram e desceram por sua espinha. Tudo o que ela conseguia pensar era se deveria ou não correr. Joey Sutton é uma mulher de 75 anos, moradora do Texas. Ela passa seu tempo aproveitando sua aposentadoria em suas terras, vivendo o mais tranquilamente possível. Ela foi capaz de comprar seu pedaço de chão quando era mais jovem, e agora ela podia desfrutar de sua velhice nos seus 8.000 metros quadrados. Ainda assim, com a idade vem muitos contratempos. Ela não era tão ativa como antes, e mal sabia ela que um dia receberia a visita da polícia. Cada estado tem seu próprio conjunto de leis. O Texas, em particular, tem uma que deixou essa pobre mulher em completo estado de choque. Joey Sutton morava em Rizzo, Texas. Lá, uma de suas leis é que se a grama na propriedade crescer acima de 45 centímetros, você receberá uma multa. Joey não fazia ideia sobre essa lei, e mais ainda, ela nunca havia recebido uma multa. Mas então, o que ia acontecer agora? Danny Cruminal, o chefe da polícia de Rizzo, afirmou que a grama de Joey estava muito alta e que ela estava violando a lei municipal. Mesmo assim, Joey nunca recebeu uma multa, então ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Eventualmente, a polícia apareceu em sua porta para informá-la de que estava correndo o risco de ser presa por não ter comparecido ao tribunal. Joey estava tão confusa e não tinha ideia do que fazer. Tinha que haver alguma maneira de consertar isso, mas Joey não sabia por onde começar. Joey alegou que nunca havia recebido nenhum tipo de notificação sobre ir ao tribunal. Por causa disso, Joey não apareceu no tribunal e o mandado de prisão foi emitido. Joey pensou nas opções dela. Ela estava velha e fraca demais para cortar a grama sozinha, mas também não podia pagar a outra pessoa para fazer o trabalho. Ela estava com uma situação difícil de resolver, mas ela nunca esperava o que aconteceria a seguir. Coloque-se no lugar de Joey, uma mulher idosa, e imagine o quão assustada ela deveria estar pensando que poderia ser presa. Como ela sairia disso sem dinheiro e sem ajuda? Ela logo descobriria que as coisas estavam prestes a melhorar. Enquanto Joey estava sentada na sala de estar, ela não sabia o que fazer. Ela não tinha família que morasse perto e seu marido havia falecido há muitos anos. Ela estava sem opções. Enquanto ela ponderava sobre o que fazer, ela começou a ouvir sons estranhos vindos de fora. Ela caminhou até a janela para olhar mais de perto e sentiu arrepios percorrerem seu corpo. 4 jovens estavam vindo em direção à sua casa. Mas o que eles estavam fazendo na propriedade dela? O que eles queriam? Ela começou a ficar nervosa e isso era literalmente a última coisa que ela precisava. Eles eram um bando de encrenqueiros que tinham como alvo pessoas mais velhas? À medida que eles se aproximavam mais, ela sabia o que precisava fazer. Ela lutaria. Infelizmente, as invasões à residência são uma preocupação real para os idosos. Por serem considerados mais fracos e mais ingênuos, os idosos são um alvo fácil para aquelas pessoas com más intenções. Mas Joey acreditava que estava preparada para o que quer que estivesse vindo em sua direção. À medida que eles se aproximavam, Joey percebeu algo diferente neles. Eram meninos muito jovens. O mais velho talvez tivesse uns 15 anos. Mesmo assim, Joey se sentiu muito desconfortável com a presença deles. Eles começaram a olhar ao redor de sua propriedade e foi quando ela finalmente pôde vê-los claramente. Os meninos tinham sujeira e lamas por toda a sua roupa. Mas o que eles estavam procurando? Confusa, mas curiosa, Joey tentou dar uma olhada mais de perto. Os meninos começaram a brincar e rir, mas ainda estavam na propriedade dela. Joey não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Será que ela deveria chamar a polícia? Assim que pegou o telefone, ela notou que um dos meninos pegou uma ferramenta de uma bolsa que eles carregavam. Mas o que estava acontecendo? 2 dos meninos ficaram para trás, enquanto os outros 2 desapareceram.
Os meninos que ficaram para trás começaram a pegar o que pareciam ser ferramentas de jardinagem, como algumas tesouras, um cortador de ervas daninhas e algumas outras coisas. Gel estava em choque. O que exatamente eles estavam fazendo? Mas assim que os outros meninos reapareceram, ela notou que um deles tinha um cortador de grama. Logo, eles estavam a pleno vapor, cortando a grama e arrancando as ervas daninhas. Gel não podia acreditar. O gesto gentil dos meninos trouxe lágrimas ao seu rosto. Ela viveu naquela casa por 59 anos e ficou sem palavras depois de ver o que os meninos estavam fazendo por ela. Justamente quando ela não sabia o que ia fazer, 4 garotos vieram e ajudaram do nada. Eles sabiam do mandado ou estavam apenas ajudando pela bondade de seus corações? Os 4 meninos, que na verdade eram irmãos, explicaram ao noticiário por que queriam ajudar. É um dia de verão e estamos à toa. O que mais poderíamos fazer? O que nós pensamos? Apenas saia de casa e ajude algumas pessoas. Os esforços gentis desses 4 meninos vão além de apenas cortar a grama. Eles não tinham ideia de que salvaram Gel e de ser presa. Um dos meninos disse: "Ainda não a conhecemos, mas ela tem 75 anos e precisa de ajuda para cortar a grama. É o mínimo que podemos fazer." Um dos outros irmãos também disse: "Eu realmente não gostaria que ela viesse aqui e fizesse isso, ou pagasse a outra pessoa, quando nós poderíamos ter feito isso de graça." Enquanto o sol brilhava forte, os vizinhos não puderam deixar de ver o que os meninos estavam fazendo por Gel. Ela correu até os meninos para dar-lhes alguns refrescos gelados. Nesse momento, ela notou mais 5 homens caminhando em direção à sua propriedade. À medida que os homens se aproximavam, Gel começou a perceber que eles também carregavam ferramentas de jardinagem. Seus vizinhos pegaram seus próprios cortadores de grama e começaram a trabalhar. Os vizinhos se uniram e estabeleceram um plano para ajudar Gel. Metade dos ajudantes se juntava e cuidava de um lado, enquanto o outro grupo cuidava do outro. Apesar do clima quente de verão, os 4 irmãos e os vizinhos se uniram para ajudar a idosa. Gel olhou para fora e não podia acreditar em quantas pessoas se uniram para ajudá-la. Toda a comunidade estava mostrando que se importava. "Eu não posso acreditar nisso. Raramente fico sem palavras. Mas esta é uma dessas vezes em que eu não tinha nada a dizer", disse Gel. Gel ficou em estado de choque quando percebeu que todo aquele trabalho levou apenas 2 horas para ser concluído. Os meninos finalmente ficaram sabendo sobre o mandado de prisão de Gel e não podiam acreditar. "Eu faria isso por ela uma segunda vez ou terceira vez. Qualquer coisa para evitar que aquela senhora tivesse que ir ao tribunal", disse um dos jovens. Embora os meninos fossem tão jovens, eles expressavam tanta bondade e virtude. Depois que a grama foi cortada e o quintal ficou bonito novamente, Gel foi informada de que ela ainda precisava ir ao tribunal para assinar alguns papéis que afirmavam que ela nunca havia recebido os papéis originais que diziam que ela precisava ir ao tribunal. Gel obviamente queria que as acusações fossem retiradas, mas o tribunal tinha outras intenções. "É muito doloroso ver que pessoas que eu nem conhecia saíram de suas casas e passaram 2 horas no sol, fazendo o que pensávamos que o tribunal queria que fosse feito, e depois diz que isso não era o bastante", disse Gel. Infelizmente, a cidade manteve sua decisão sobre a violação de Gel e eles a queriam no tribunal. Mas a comunidade apoiou Gel. A rede de notícias local recorreu à força das redes sociais para contar essa história incrível e mostrar como, quando uma comunidade se reúne, tudo é possível. E com a repercussão, Gel não precisou ir ao tribunal e seu mandado foi arquivado. Tudo graças a esses 4 meninos incríveis. Essa história prova que tudo é possível quando as pessoas se unem para ajudar quem precisa. Ajudar uma pessoa a carregar suas compras, ou atravessar a rua, ou simplesmente elogiar alguém pode mudar completamente o dia dela. Você fará com que ela se sinta melhor, o que por sua vez fará você também se sentir melhor. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!